Do Ágora ao Agora. Saudações ouvintes do nosso podcast. Eu sou o apresentador Matheus Gomes e nele pretendemos falar da antiguidade grega e da idade contemporânea, que mesmo separadas por séculos e séculos, mantêm uma relação perceptível, mesmo que às vezes não percebemos como os gregos antigos influenciam no nosso dia a dia. Do Ágora ao Agora, vem para apresentar as evidências de que a história não é só o passado. Tudo o que fazemos é fato histórico e tem razão histórica. Iremos explicar, a partir da Grécia Antiga, algumas ideias e costumes de hoje. Para introduzir, André Jardim irá nos contar um pouco da história grega e suas consequências para contextualizar nossos ouvintes do assunto. Fala, meu povo, suave? Aqui quem está dando a ideia é André Jardim, estudante do Colégio Marista São José. E hoje falarei sobre a história da Grécia, ou Grécia Antiga? Tanto faz, pega a visão aí comigo. Para começar, devemos saber que a história da Grécia se resume a 4 períodos. O período pré-homérico, o homérico, o arcaico e o clássico. O período pré-homérico origina do desenvolvimento da civilização grega, que fora constituída pela miscigenação de diversos povos da antiguidade que invadiram a região: cretenses, aqueus, jônios, eólios e dórios. Corresponde a uma fase inicial de povoamento da Grécia. Foi quando houve a primeira diáspora grega. O homérico é o que compreende o tempo passado entre o fim da civilização micênica, em 1150 a.C., e o início das cidades-estados, que marcaram a forma de viver na Grécia Antiga. Embora tenha sido um período complexo, dadas as violências das invasões em Micenas e a destruição da cidade, foi também o momento em que se iniciaram as polis gregas. O nome dado a essa fase está relacionado com o poeta grego Homero, autor dos poemas épicos A Ilíada e a Odisseia. Também foi nesse período que ocorreu a segunda diáspora grega, que foi a necessidade de procurar novos solos férteis para o cultivo. No período arcaico, ocorreu significativo desenvolvimento cultural, social, econômico e político na Grécia, tendo como principais características do período arcaico a construção dos primeiros templos e a gestação do sistema político democrático. E o clássico conteve as principais características da civilização grega. Este período foi marcado por várias guerras travadas contra inimigos externos e entre os próprios gregos. Dados esses 4 períodos e classificados um por um e apresentar suas características, agora a gente quer saber, e a política na Grécia? Quando falamos em Grécia Antiga, não estamos nos referindo a um país unificado. Na verdade, era um conjunto de cidades que compartilhavam a língua, costumes e algumas leis. No entanto, muitas delas eram até inimigas entre si, como foi o caso de Atenas e Esparta. E a sociedade era dividida em polis e cada polis tinha sua própria organização social. Algumas, como Atenas, admitiu a escravidão por dívidas ou guerras. Por sua vez, Esparta tinha poucos escravos, mas possuíam servos estatais que pertenciam ao governo espartano. Ambas cidades tinham uma oligarquia que os governava, que também eram os proprietários das terras cultiváveis. Uma curiosidade da sociedade é que também em Atenas verificamos a figura dos estrangeiros chamados metecos. Só era cidadão que nascia na cidade e por isso os estrangeiros não podiam participar das decisões. É o caso dos metecos. Uma curiosidade interessante aí. A economia grega se baseava em produtos artesanais, a agricultura e o comércio. Os gregos faziam produtos em couro, metal e tecidos. Os cultivos estavam dedicados às vinhas, oliveiras e trigo. A isso somavam-se a criação de animais de pequeno porte. Havia tanto o pequeno comércio do agricultor, que levava sua colheita ao mercado local, quanto o grande comerciante, que possuía barcos que faziam toda a rota do Mediterrâneo. A troca de comércio era feita pela moeda chamada dracma, na época da antiga Grécia. A religião da Grécia Antiga era politeísta.
Ao receber a influência de vários povos, os gregos foram adotando deuses de outros lugares até construir o panteão de deuses, ninfas, seres humanos que alcançavam a imortalidade e deuses que perdiam sua condição imortal. As histórias dos deuses serviam de ensinamento moral à sociedade e também para justificar atos de guerra e de paz. Os deuses também interferiam na vida cotidiana e praticamente havia uma divindade para cada função. Mas isso vamos deixar mais para frente, será visto mais detalhadamente ao decorrer deste podcast. A cultura grega está intimamente ligada à religião. Como falado anteriormente, a literatura, a música e o teatro contavam os feitos dos heróis e sua relação com os deuses que viviam no Olimpo. Uma curiosidade da cultura grega é que os portos faziam parte do cotidiano grego. Por isso, para celebrar a aliança entre as diferentes polis, organizavam-se competições nos tempos de paz. A primeira delas foi realizada em 776 a.C., na cidade de Olímpia, e daí seria conhecida como Jogos Olímpicos, ou simplesmente Olimpíadas. Mas afinal, depois disso tudo, depois desse resumo da história antiga, você me pergunta, André, mas afinal, o que permaneceu e o que se rompeu? Um exemplo claro são os esportes na cidade de Olímpia, que se tornaram as Olimpíadas, e hoje é uma competição mundial com uma grande importância, que une amantes dos esportes e atletas profissionais que vivem disso. A cultura e a religião também permaneceram enraizados de certa forma, já que é hereditário, uma forma de crer que essas pessoas têm. Foi a cultura que ficou mais só foi a cultura que ficou mais moderna a partir dos avanços tecnológicos e da globalização. Os costumes mudaram, os gostos mudaram. Hoje a Grécia se tornou um país unificado, moderno, classificado como desenvolvido, e sua sociedade não é dividida mais em polis e se tornou uma república parlamentarista. Sua economia continua baseada na agricultura, com maior ênfase na indústria, finanças e no turismo, perdendo a produção de produtos artesanais. Agora que André nos explicou um pouco dessa história, já sabemos mais sobre ela e essas relações com o presente, mas ainda é pouco mediante ao tanto que a Grécia ofereceu. Como disse Sócrates, só sei que nada sei. E falando nele, convidamos Yasmin Fernanda para nos explicar mais sobre as ágoras e a filosofia grega. E aí, gente, tudo bem? Meu nome é Yasmin Fernanda e hoje eu vou falar sobre a filosofia da Grécia Antiga e as suas influências nos dias de hoje. E eu vou começar dizendo que são comparações muito amplas a serem feitas, devido a diversos fatores. O principal é porque a gente está falando de um recorte histórico muito grande. São muitos séculos e muitas sociedades que vieram entre essas duas comparações que a gente está fazendo. Então, automaticamente, são diversas visões diferentes, são diversas perspectivas e eu vou procurar trazer os argumentos e as provas de que a Grécia influencia nos dias de hoje da maneira mais válida possível. Para começar, eu vou apontar o que é a filosofia. Filosofia, em seu conceito, quer dizer amor à sabedoria. Então, o filósofo é aquele amante da sabedoria que pensa, que discute, que questiona. E a filosofia, de acordo com Gilles Deleuze, serve para questionar e denunciar toda baixeza de pensamento. Então, diversos princípios éticos e morais da nossa sociedade, diversas questões acerca dela, estão relacionadas à filosofia. Então, a filosofia é muito importante. Agora que nós já sabemos dessa importância, podemos começar a falar da Grécia na filosofia. Para começar, foi na Grécia que surgiu a filosofia. O chamado pai da filosofia é o Tales de Mileto, que era um dos filósofos pré-socráticos, também conhecidos como naturalistas e fisicistas. As três principais características desses filósofos, que todas estão relacionadas com os dias de hoje, são a observação da natureza, que foi a partir daí que a gente começou. A maioria dos conhecimentos que a gente construiu hoje acerca da ciência foram construídos com base na observação, com base em pequenos experimentos que foram evoluindo, até chegar em tudo que sabemos hoje. Alguns deles, além de Tales de Mileto, foram Pitágoras, que é extremamente importante para os conhecimentos matemáticos que nós temos hoje em dia, Demócrito, que é extremamente importante também para a química. A questão do átomo, do modelo atômico, foi sendo construída ao redor. Com o passar da história foi sendo construído, começou ali com Demócrito, com Leucipo. Então, apesar deles pensarem sem ter uma comprovação,
foi ali que começou a maioria das coisas. Então, é necessário esse começo, mesmo que não comprovado, mesmo que muitas das coisas ditas ali já foram estudadas e comprovadas que não é bem assim, é importante essa observação da natureza ter começado ali. Outra coisa, eles procuravam responder a problemática cosmológica. Isso é uma coisa que até hoje a gente procura resolver. Como surgiu o universo? É realmente um mistério. Temos várias teorias, não podemos comprovar e nem negar nenhuma. Todas podem ser válidas até que se prove o contrário e nós não conseguimos provar o contrário. E outra coisa que eles procuravam era o axé do universo. E a gente já vê essa preocupação com a matéria, de onde vem a matéria, de que é feita a matéria. Inclusive a tese de Tales de Mileto, que é o pai da filosofia, era que tudo era feito de água. Hoje nós sabemos que não é bem assim, porém não deixa de ser válido o que ele disse, porque foi daí que veio diversas outras teses e conhecimentos científicos. Outro ramo da filosofia, depois dos pré-socráticos, foi o próprio Sócrates e seus discípulos. Os principais são Platão e Aristóteles. Eles já vieram não dos conhecimentos cosmológicos. Eles procuravam entender a sociedade e contextualizar o ser humano na sociedade, sendo crítico. Ele analisava muito as coisas. E aí, principalmente, que a gente vê o surgimento das ágoras, que é o nome tema do nosso podcast. A ágora era as praças públicas na Grécia Antiga, onde ocorriam reuniões entre os gregos, principalmente os atenienses. Eles discutiam assuntos ligados à vida da cidade. Então, eram assembleias nessas praças públicas para discutir a vida da cidade e a polis. André já falou um pouco mais sobre a polis, mas eu já vou destacar para vocês que Sócrates, ele criticou muito acerca da polis, acerca da sociedade em geral. Inclusive, ele foi condenado a ingerir veneno porque falavam que ele estava pervertendo os jovens. Mas Sócrates, é importante até hoje, a gente vê diversas citações de Sócrates no nosso cotidiano, aquela só sei que nada sei, extremamente famosa. Então, essa parte da ironia, da maiêutica para ensinar, ela é muito perceptível hoje, a influência de Sócrates nos dias de hoje. E pulando um pouco também para outro movimento interessante de se falar, são os sofistas. Os sofistas, eles eram amplamente criticados, porque eles cobravam para ensinar. Então, Aristóteles dizia, por exemplo, que a sabedoria deles era aparente, mas não era real, porque eles estavam cobrando ali para ensinar e todo mundo achava isso muito crítico. Outra crítica que eles recebiam é porque eles valorizavam mais o argumento do que a verdade. Eles não queriam saber se aquilo que você estava dizendo era verdade, mas sim se você estava dizendo de maneira convincente. E isso foi um dos motivos deles receberem muitas críticas. E essa questão de cobrar para ensinar faz muita gente comparar eles com os professores de hoje em dia. Porém, essa comparação é muito ampla e muito difícil de ser feita porque os sofistas acabaram recebendo um caráter meio pejorativo. E os professores, a gente não pode dar esse caráter para eles. Então, talvez essa comparação não seja tão coerente assim se você for analisar um contexto mais amplo. Mas basicamente o que eu queria falar era mais ou menos isso, fazer algumas comparações da filosofia grega com a sociedade, porque é muito amplo, é impossível a gente conseguir abordar tudo sobre a filosofia que está na nossa sociedade, então eu quis pegar esses aspectos principais que são os mais famosos no meu ponto de vista, e que é interessante a gente ter esse repertório para saber que a filosofia grega, ela começou lá, essa filosofia, e foi da filosofia que veio muitos dos conhecimentos matemáticos, químicos, físicos, biológicos que a gente vê hoje. Então a filosofia, ela é essencial e a Grécia é essencial para essa filosofia. E foi isso, eu quis resumir um pouco, deixar as coisas claras. Espero que eu tenha conseguido e por hoje é só. Beijos. Yasmin nos esclareceu um pouco mais sobre a filosofia grega e é incrível como tudo se encaixa. Porém, a Grécia Antiga pode ser também muito relevante na arte. Tanto os museus em que essas peças datadas de séculos atrás valem tanto e quanta influência a arte grega teve nos movimentos artísticos seguintes. Ana Beatriz nos explicará mais sobre esse assunto. Oi, meu nome é Ana Beatriz e hoje eu vou falar da arte na Grécia Antiga. Confesso que me desdobrei bastante para elencar de forma resumida alguns tópicos que retratassem bem uma cultura tão rica e proveitosa. Mas fica o questionamento: o que são 10 minutos em um podcast para definir uma civilização? Ainda mais tratando-se de arte. São inúmeras vertentes. A arte grega se tornou uma referência sobretudo entre os séculos 5 e 6 a.C., no período clássico. Nesse período, por mais que a Hélade tenha se tornado um cenário de guerra acalorado, marcado por sucessivas invasões e conflitos, muitos o compreendem como o apogeu da civilização.
uma vez que houve uma transformação política em Atenas. Sendo este o auge da antiguidade grega, a civilização e seus feitos ganharam outra perspectiva pelos demais, fato que os levou a produzir os mais diversificados conhecimentos, técnicas e pequenos detalhes que glorificam a cultura grega nas mais diversas civilizações até hoje. Então vamos falar de arte. Sempre gosto de pensar que a arte é um campo de libertação. Produza o que quiser e chame de seu. Mas claro, existem muitos períodos que foram intitulados como escolas por terem características bem específicas que fazem daquela arte própria do seu tempo. Primeiro vamos às artes plásticas. Possuíam função basicamente de ornamentar ambientes e oferecer aos deuses. As expressões mais comuns da sociedade eram a cerâmica e a pintura. As cerâmicas eram consideradas utilitárias, uma vez que usadas para transportar líquidos e, portanto, eram produzidas em grande quantidade. Haviam outras funções, e cada vaso recebia um nome. Já as pinturas chegaram justamente nessas cerâmicas, que eram o principal suporte. Primeiro, exibiam padrões geométricos, posteriormente, figuras humanas e a representação de cenas cotidianas, religiosas, algumas batalhas e até mesmo cenas eróticas, por exemplo, o homossexualismo. Desenvolveram algumas técnicas, como pintar silhuetas com pigmento negro para evidenciar contornos. Esses vasos estilizados caracterizam diferentes períodos da civilização e hoje são instrumentos muito importantes para os arqueólogos. Já na escultura, representavam a visão ideal do homem que eles tinham na época. Como acreditavam que eram descendentes de deuses e heróis, aspiravam a alcançar a perfeição e dessa forma os artistas faziam suas obras. Atenção! Devemos tomar cuidado para não cometer o equívoco de confundirmos as produções artísticas propriamente da antiguidade grega com aqueles que de certa forma fazem alusão à civilização, porém foram produzidos em outros períodos. Bons exemplos são o Renascimento e o Neoclassicismo, grandes movimentos europeus que resgataram os minimalismos da antiguidade clássica. Um exemplo, O Nascimento de Vênus, é uma obra bastante conhecida de Sandro Botticelli, pintor italiano, importante no movimento renascentista. Nela é retratada Vênus, que corresponde a Afrodite na mitologia grega. As obras desse período, em geral, abordam muito desse tema. Há ainda a arquitetura, famosa arquitetura grega, em que os monumentos feitos de mármore possuem um ar mais clean, matematicamente calculados, característicos por sua harmonia. Os gregos desenvolveram 3 estilos de coluna. A dórica é a mais simples e antiga, não possui base e tinha uma estátua de heróis no topo. A jônica era decorada com desenhos conhecidos como cariátides. Consistiam em colunas no formato feminino, homenageando as jovens de Cária, região da Grécia Asiática, que foram escravizadas pelos persas. Por último, a coríntia, uma evolução mais ornamentada da jônica. Foi relacionada a Corinto, cidade rival de Atenas, caracterizada pelo luxo. Era adornada por folhas e brotos típicos da região. Uma curiosidade para fecharmos as plásticas. Por muito tempo, acreditou-se que os escultores da Grécia Antiga não utilizavam cores em suas obras. Tanto é que muitos movimentos da arte ocidental que buscavam reproduzir a arte clássica limitaram-se ao uso de tons neutros. Posteriormente, estudiosos alegaram que existiam também decorações cromáticas, fato que trouxe reviravoltas para os artistas que os imitavam. Então, que tal falarmos um pouco das artes cênica e literária? Em primeiro lugar, os helênicos classificavam a poesia e a música de maneira bem parecida com o conceito odierno da arte. Tratava-se de atividades que não dependiam apenas das técnicas aprendidas, mas também de uma familiarização individual. A literatura grega foi a pioneira na Europa e contribuiu para o desenvolvimento de quase todos os gêneros literários. Foi assimilada sobretudo pelos romanos e abordou grandes mitos e temas cruciais da humanidade. Influente não apenas na literatura universal, mas também em ramos científicos, como a psicanálise e da arte moderna, por exemplo, o cinema. Sobre a música, pouco se sabe sobre os aspectos sonoros da maior parte das composições da Hélade.
Entretanto, existem muitos vestígios que revelam a música como parte integrante na vida dos gregos, principalmente no período arcaico. Além de presente nas festividades, era comum ouvi-la também em competições e até mesmo usada para fins educativos. Na mitologia, a música era considerada divina, tida como remédio para corpo e alma. Vale ainda pontuar que os cantos foram grandes responsáveis por manterem vivas grandes obras da literatura, entre elas os épicos de Homero. Por fim, uma das artes mais consagradas da Grécia Antiga, o teatro. As apresentações eram feitas em arenas com uma acústica impecável. A arquitetura inspirou o teatro ocidental, no qual ainda hoje os artistas encenam em um palco rodeado por arquibancadas. As primeiras peças eram em homenagem ao deus Dionísio. Depois iniciaram as peças trágicas, quase todas com um final triste, consideradas por muitas como um gênero nobre. Há também a comédia, inspirada nas procissões que eram feitas pelos jovens, em que se fantasiavam de animais e interagiam com cidadãos, e ainda as que eram feitas celebrando a fertilidade e a abundância. Nas encenações eram discutidos problemas eternos e satirizavam comportamentos humanos. O enredo das peças sempre tratava de lendas conhecidas pelo público, portanto não assistiam pela história, mas sim pela forma poética como o autor tinha escrito. Em cena, haviam apenas homens, que usavam máscaras feitas com tecido rígido, na qual havia uma grande abertura para a boca, facilitando a propagação da voz em toda a arena. Tá aí, pessoal, um pouquinho da arte clássica para vocês. A arte é, de fato, uma das maiores representações culturais de uma sociedade e nos discursos aqui falados. É perceptível que uma marca da cultura grega muito popular é a mitologia, e Lucas Leal vai nos falar mais sobre a mitologia desse povo. Oi, nesse podcast eu vou falar um pouco sobre a mitologia grega e a relação dela nos dias atuais, principalmente no mundo ocidental. Meu nome é Lucas e vou falar um pouco isso aí para vocês. Os gregos, eles explicavam a sua religião, a religião grega, ela baseada no princípio do caos, que é o vazio primordial, e dele surgiu os deuses maiores, como por exemplo Gaia, que seria a terra, Urano, o céu. Aí Gaia e Urano começaram a ter filhos, aí nasceu os titãs. O mais importante assim é Cronos, que dominou o mundo na época. Cronos acabou casando com Reia, que é a sua irmã, e teve os filhos, os mais conhecidos, Zeus, Hades e Poseidon. Todo mundo acho que já sabe a história de Zeus, que Cronos comia seus filhos por causa de uma maldição que ele recebeu, que dizia que um dos filhos dele ia destronar, né? Igual ele fez com o pai dele, que é Urano. Reia estava grávida de Zeus, só que ela teve um plano que ela não suportava mais que comessem os filhos dela. Então ela trocou Zeus por uma pedra e deu para Cronos comer. E ele comeu assim, sem pensar. E Zeus ficou vivo, treinando, vivendo mesmo, para que um dia ele conseguiu derrotar Cronos. Aí depois começa o Olimpo, né? O centro da mitologia grega, o principal. Os principais deuses do Olimpo são Zeus, Hera, Afrodite, Apolo, Ares, Ártemis, Atena, Deméter, Dionísio, Hefesto, Hermes e Poseidon. Após a Guerra de Titãs, cada filho ficou com parte do mundo. Zeus ficou com os céus, né? Sendo o rei do Olimpo. Poseidon com os mares e Hades cuidando do inferno. Aí Zeus teve vários filhos. Engraçado que a mitologia romana, eles têm os mesmos deuses, só que com um nome diferente. Só que é tudo a mesma coisa. Eles falam que quando teve uma guerra, uma revolta, Tártaro, que é a parte mais profunda da Terra, os deuses ficaram com medo, os deuses do Olimpo ficaram com medo, eles fugiram para o Egito e se disfarçaram com cabeças de animais. Isso explica porque o mito egípcio tem a cabeça de animais, né? Mas isso é da visão grega, não é da egípcia. Você vê que hoje a questão de mitologia, principalmente a grega no mundo, ela está mais ligada para a questão artística em vez de uma questão bem religiosa.
como você vê que Vênus, que é Afrodite, foi pintado no século XV. E esse lado artístico é muito, muito forte hoje e na Idade Moderna também. É importante ressaltar que a mitologia, a religião, ela foi escrita por Hesíodo, pela meio da Teogonia, que conta, né, sobre a origem do universo, a origem dos deuses. Presente nessa religião grega, o incesto, né, que Zeus tinha vários filhos com suas irmãs, suas filhas. Gaia, que teve filho com o próprio irmão, Urano. É importante ressaltar que quem escreveu histórias como Odisseia, Caixa de Pandora, foi Hesíodo e Homero. E sempre que a gente fala em mitologia para qualquer pessoa, ela associa diretamente com a grega, né? Que faz surpreende muitas pessoas, principalmente aqui no Ocidente, e muitas sociedades e populações, elas têm alguns ditos, filosofias de vida que tem muito a ver com acontecimentos da mitologia, como a história de Narciso, né? E da desobediência daquela pessoa que recebeu asas de presente e não podia voar até o sol, e suas asas queimariam. Aí ele voou até o sol, as asas derreteram e ele morreu. Isso é muito metafórico as histórias da mitologia. Então acho que é isso que tem para falar para vocês sobre a mitologia grega. É muito legal, tem muito conhecimento que você pode aprofundar mais também. É uma das histórias mitológicas que todo mundo mais conhece, que tem hora que conhece muito superficialmente, mas quando você aprofunda mais, você fica muito mais maravilhado com a questão cultural da Grécia, até esse surgimento da filosofia, porque tudo era explicação, tudo era vontade dos deuses, né, do Olimpo, e tudo influenciou na formação da cultura grega. É isso. E com o que Lucas Leal trouxe, fechamos o nosso podcast, esperando que a nossa missão de mostrar como as marcas da Grécia Antiga têm repercussão na nossa sociedade até hoje, e a história está mais relacionada com a nossa vida do que pensamos. Ficamos felizes por ter feito conosco essa viagem da Ágora ao Agora e de acrescentar mais sobre essa rica cultura no seu repertório. Até a próxima!